Eu quero estar convidando você para estar lendo lá em 2 Reis, no capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Fala assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? É uma passagem bem conhecida. E eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos aqui que Deus ele quer comunicar ao seu coração nessa noite. Eu fico pensando a respeito dessa mulher, diante da situação em que ela se encontra. Logo de princípio ela declara um pouco da sua história. E eu fico pensando o que fazer quando não existe mais nada para fazer. Porque eu não sei se você, às vezes a gente se familiariza tanto com a leitura e com uma passagem que já é conhecida, que a gente perde até a sensibilidade com relação às coisas humanas. Mas a gente está falando a respeito de uma mulher que está em luto por causa do seu marido, e agora ela vive na eminência de qualquer momento os credores venham para tirar a única coisa que lhe sobrou, que são seus 2 filhos. E a gente fala de uma época onde a mulher viúva, ela não tinha pensão. Em outras palavras, a única solução que ela tinha era aqueles filhos crescerem e trabalhar para sustentar ela. Então, em outras palavras, aquela mulher ela está numa situação onde ela está totalmente perdida, onde ela não tem nenhuma escapatória. Ela está em luto pela vida do seu marido e agora ela está na eminência de perder os seus 2 filhos, o que poderia ser uma possível solução mais para o futuro. E ainda pelo fato de que uma mulher temente a Deus e esposa de um homem que temia a Deus. Então, se fosse mais ou menos com a mentalidade que nós temos nos dias de hoje, ao invés dela chegar no profeta pedindo ajuda, ela poderia chegar no profeta falando assim, como que Deus deixa isso acontecer? Né? O meu marido deu a vida pela obra, fazendo a obra de Deus, e olha a situação que eu me encontro. Só que você percebe o diferencial em maturidade, porque primeiro, ela não chegou criticando o marido dela. Muito pelo contrário, ela chegou falando, o meu marido era homem temente a Deus. Ela não chega falando, meu marido me deixou cheio de dívida. Ela não chega para reclamar do marido. Ela chega para pedir ajuda com relação à sua situação. E é interessante quando a gente... Isso é uma das coisas que eu ouço muito, né? Eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. E não deixa de ser uma verdade. Porque em determinadas situações, a gente chega em um certo nível onde a gente não tem mais para onde correr. Onde a gente não tem mais opções, não tem mais alternativas.
E é uma das frases que eu sempre vivo falando do Viktor Frankl, né? Ele fala que quando você está vivendo uma situação boa, então desfrute dessa situação. Se você está vivendo uma situação ruim, então transforme essa situação. E se você não conseguir transformar essa situação, então se transforme. E uma das coisas que eu tenho levado muito nesses últimos meses é Romanos 12:2. Porque toda vez que a crise ela bate na sua porta, você só tem duas alternativas. Ou você se conforma com essa crise, ou você se transforma por ela. E aqui está a chave de toda a questão. Porque enquanto a pessoa ela não se transforma, ela continua sem enxergar opções. Porque o que vem a ser transformar, Júnior? Transformar é trocar de roupa, transformar é ir em outro ambiente. Transformar, segundo a própria palavra de Deus, em Romanos 12:2 ele fala: transformai-vos pela renovação do entendimento. Então não existe transformação externa sem que haja uma transformação interna. Porque se você vive uma transformação só no externo, isso não é uma transformação, é uma mudança. E tudo aquilo que muda pode voltar ao primeiro estado. Tudo aquilo que melhora pode piorar. Agora, quando você vive uma transformação, você vive uma mudança de mente. E conforme dizia o próprio Albert Einstein, depois que uma mente se expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Em outras palavras, não tem mais volta. Não tem, é uma borboleta que saiu do casulo e não tem mais como ela costurar o casulo de volta. É um queimar de pontes. Porque a partir do momento em que você desenvolve essa nova mentalidade, você começa a enxergar agora coisas que até então parece que não existiam. E é interessante que essa mulher, ela teve esse insight. Ao invés dela ficar se lamuriando, ao invés dela ficar chorando pelos cantos e sofrendo a situação que ela estava vivendo, ela deu uma resposta para aquela situação. Já que ela não sabia o que fazer, ela foi procurar quem sabia. Uma das grandes problemáticas que a gente tem é que a gente não tem sequer a humildade de procurar alguém para possa nos socorrer. A gente sofre sozinho, a gente se penaliza, a gente muitas das vezes morre sem que as pessoas saibam que a gente está morrendo. Porque a gente não tem a humildade de pedir ajuda para quem é capaz de ajudar. Só que essa mulher, de instante, diante da situação, ela como mãe, ela como esposa, ela como a única adulta que tinha ali naquela casa, ela não vê uma outra opção, a não ser recorrer àquele a quem o marido dela servia. E ela procura esse homem em busca de algo de Deus, porque ela sabia que no material já não tinha mais nada para fazer. Ela já não tinha nada que pudesse resolver a situação dela. E é interessante essa questão que a gente está falando literalmente a respeito de coisas financeiras. A gente está falando de uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar suas contas. É básico assim, é tipo minha vida, é tipo a sua vida, coisas do cotidiano. E eu estudando essa palavra, eu comecei a recordar de momentos onde eu também vivi milagres financeiros. E um dos primeiros momentos assim de coisas extraordinárias que eu vivi foi na própria festa do meu casamento. Eu me lembro como se fosse hoje, eu conversando com um amigo que era da igreja também, e que hoje ele também é pastor. E eu falava para ele assim: cara, eu tô com uma festa para 500 pessoas e eu não tenho dinheiro para pagar essa festa. E eu também não sei de onde que vai vir, mas já tá tudo combinado e vai acontecer. E eu falava assim para eles: para não te dizer que eu não tenho nada, eu devo ter uns 10 reais dentro da carteira aqui. Eu auxiliar nessa firma onde hoje eu sou dono. A Esther era estagiária no escritório. Então, literalmente, a gente não tinha de onde tirar. E o pai da Esther foi bem incisivo em dizer, o pai da Esther era pastor na época, e ele falou assim: não, se for ter festa, tem que chamar a igreja inteira. Aí nós olhamos um pra cara do outro e falamos: bicho, agora enrolou, hein? Porque a nossa ideia era: não, a gente não tem condição, vamos fazer com o que a gente tem, né? Chamar só quem dá pra chamar. Não, se for pra fazer festa, vai casar na igreja, então tem que chamar a igreja inteira. E pra honra e pra glória de Deus, a gente viveu um milagre naquele dia, né? A gente viveu um milagre de multiplicação. Porque eu já fui em festas de casamento, onde o pessoal servia uns salgadinhos, assim, 3 salgadinhos por mês, assim, né? E diz que é uma festa, né? Mas não, a gente fez festa regada a churrasco para 500 pessoas, fora os penetra. Porque festa de crente sempre tem penetra, né? E uma das coisas interessantes que eu também me recordo é que alguns dias depois que a gente voltou, eu estava contando esse testemunho na igreja.
E eu falei que eu tinha acabado a festa, acabado todos os gastos de casamento, e eu não estava devendo nada. E aí eu me lembro que o pastor Elias de Cristo, que fez o nosso casamento na época, depois de tantos casamentos que ele já viu na vida dele, ele pegou o microfone e falou assim: essa é a primeira vez que eu vejo um casamento que acaba e eles não estão endividados. Eu pensei comigo, é porque eu vivi um milagre, né? Depois eu ainda emprestei dinheiro para minha mãe na mesma semana. Então são coisas que a gente vive a multiplicação. Essa é uma das primeiras multiplicações que eu vivi no financeiro na minha vida. Mas depois aconteceram várias outras coisas que a gente podia ficar falando aqui o tempo todo. Mas muitas das vezes a gente necessita dessa multiplicação da parte de Deus. E o interessante é que a gente conhece essa história, eu não preciso ficar relendo aqui para você. Mas essa mulher, ela olhava para aquilo que ela tinha e aquilo não valia nada, literalmente. É assim que ela se expressa. Só que o que ela não entendia é que o pouco nas mãos de Deus se torna o suficiente. Não importa o quanto que você tem, não importa o que você é, importa na mão de quem que você coloca aquilo. É isso que faz toda a diferença na maneira como a gente vive. E aquela mulher, ela dizia, né, para o profeta: eu não tenho nada. E dá para entender o que significa esse nada dela. Porque diante de uma situação como essa, da qual você está totalmente endividado até o último fio de cabelo, aquele vaso de azeite que ela tinha, aquela botija, melhor dizendo, de azeite que ela tinha, não era nada. Era insignificante diante do tanto que ela devia. Era isso que ela estava querendo dizer. O que eu tenho não dá nem para começar. Não dá nem para dar uma entrada. Era isso que ela estava dizendo. Então, literalmente, eu não tenho nada. Comparado ao tamanho do meu problema, eu não tenho nada. Eu estou totalmente perdida. E aqui existem duas verdades, dois princípios que a gente vê constantemente acontecendo na nossa vida. E o primeiro deles é que nós não podemos desprezar os improváveis. Porque aquela mulher olhava aquilo e para ela aquilo não valia nada, uma botija de azeite. E eu não sei se você já conseguiu fazer esse comparativo e entender, mas uma botija não é um vaso. Uma botija é um vasinho. Aquela mulher não tinha um vaso de azeite, ela tinha uma botija de azeite. E para Deus, uma botija é o bastante para encher um vaso. Não faz o mínimo sentido. Porque é comum, antigamente, né, tinha esse negócio de tem aqueles litros de gás e transferia do grandão para os gases de casa, né? Hoje em dia já não existe mais isso, já vem tudo do jeito certo. Mas naquela época era comum que isso acontecesse também. Se tinha um vaso de azeite, um vaso grande, e as pessoas, como o azeite é caro, o azeite era como se fosse o combustível da época deles, as pessoas elas chegavam com a botija de azeite, ou seja, seu vasilhame, e aquele que tinha o vaso de azeite deitava o vaso e vendia aquela quantidade para a pessoa. Então não faz sentido você pensar que uma botija ela pode encher um vaso, mas para Deus faz. É totalmente improvável. E Deus, Ele é o Deus da improbabilidade. É Ele quem faz o milagre acontecer. A segunda coisa que nós precisamos entender com relação a isso é que todas as vezes que nós chegamos diante de Deus pedindo um algo dele, necessitando de um algo, Ele sempre vai fazer a mesma pergunta que o profeta ele te faz: o que você tem na sua casa? Deus ele nunca vai exigir de você um algo que Ele não te deu, ou um algo que você já não tenha. O grande diferencial é que muitas das vezes a gente olha para aquilo com desdém, a gente olha para aquilo como inapropriado ou insuficiente, e aquilo que a gente tem nas mãos de Deus é o suficiente. Em outras palavras, ela não precisava de mais nada, ela achava que precisava de mais alguma coisa, mas aquilo que ela tinha já era o suficiente para que Deus ele transformasse totalmente a vida dela. E diante dessa situação, de todo esse conhecimento que a gente já tem aqui, a pergunta que eu te faço é a mesma: o que você tem na sua casa?
Quais são os sonhos que você tem nutrido durante tanto tempo e às vezes você olha e fala, é muito improvável? Quais são os projetos que você tem muitas das vezes desenhado e às vezes você amassa a folha e joga fora e fala, isso aqui não vai dar certo para mim. Isso aqui funciona para se eu tivesse em tal lugar, se eu tivesse tal condição, mas para mim não. Em Presidente Epitácio, nunca na vida. Quais são os projetos que você tem feito? Quais são os desejos que ardem no seu coração, mas que você se olha no espelho e você fala assim, não, isso aqui não. Essa porta é muito pequena. Não despreze as portas pequenas. Não despreze os pequenos começos. Porque tudo aquilo que nasce grande é monstro. Tudo aquilo que hoje é grande, saudável, começou pequeno. Tudo aquilo que hoje se transformou, tudo aquilo que hoje é palpável, é físico, um dia nasceu na mente de alguém. Um dia aconteceu um problema e precisou de uma solução. E alguém pensou e falou, e se a gente fizer desse jeito? E tirou da mente aquilo e colocou no papel e aquilo se materializou. É uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas. Começa a tirar aquilo que está na sua cabeça e passa para o papel. Porque enquanto você tem isso na sua mente, é simplesmente um pensamento. E pensamentos eles vão e vêm. Às vezes eu tenho alguns pensamentos a respeito de umas coisas inteligentes, sabe? Só que depois eu vou tentar lembrar e eu já esqueci. E aí você custa e fica e nunca mais vai lembrar daquilo que você tinha pensado que era tão incrível. Agora, a partir do momento em que você tira da sua mente e passa para o papel, aquilo se materializa. Aquilo já se tornou real. Já é um primeiro passo. Agora, enquanto você fica simplesmente nutrindo dentro de você, aquilo você começa, de repente vem uma outra coisa, aí tira a sua atenção, aí de repente você começa a se concentrar em outra situação. Na hora que você viu, já foi. Você perdeu uma grande oportunidade. E a gente costuma dizer que o lugar onde tem mais riquezas no mundo é dentro do cemitério. Porque ali, junto com aquelas pessoas, morreram sonhos, morreram projetos, morreram intenções, morreram desejos de pessoas que muitas das vezes morreram insatisfeitas, porque nunca concretizaram aquilo que queimava no seu coração. Nós temos pouco tempo, né? O pastor começou falando aqui a respeito da diferença de idade entre ele e o seu sobrinho, mas pergunta para o pastor, ao longo dessa vida que ele já viveu, ao longo de tudo que ele já presenciou e de tudo que ele já fez, se foi demorado, né? Se foi custoso, nossa, foi trabalhoso, o tempo parecia que não passava. Não, ele simplesmente olhou para trás, na hora que viu, já foi. A nossa vida é assim. Não é à toa que a palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro. Todo tempo que você perde é um suicídio. Todo tempo que você perde é um suicídio. Porque o tempo ele não volta mais. Você está matando as horas que você tem para viver. E o nosso tempo é muito curto. Então toda vez que você deseja alguma coisa, que você tem um intento a respeito de algo que nasce no seu coração, você precisa colocar isso para fora. E eu quero chamar a sua atenção para um outro quesito que essa história nos traz. Pensa comigo. O que teria acontecido se eles tivessem se esforçado um pouco mais? Se eles tivessem trabalhado um pouco mais, se eles tivessem ido um pouco mais longe, buscar mais vasos? O que teria acontecido? Se eles tivessem ido além da sua vizinhança? Se eles tivessem ido um pouco mais longe, no bairro vizinho? O que teria acontecido? Se ao invés de ficar só na sua vizinhança, eles chegassem lá na igreja e falassem, ó, gente, quem tiver vaso vazio em casa pode trazer que eu estou levando, eu estou precisando. O que teria acontecido se eles se esforçassem um pouco mais? Se eles encheram 40 vasos, foi porque foi isso que eles trouxeram. Se eles encheram 10 vasos, foi porque foi isso que eles trouxeram. E se eles trouxessem 100 vasos? E se eles trouxessem 200 vasos? Sabe o que a gente aprende com isso daqui? Que no processo de Deus, você recebe a medida do seu preparo. Tudo que a gente está vivendo no hoje, no agora, é um processo de Deus, que muitas das vezes não faz o mínimo sentido agora. Só que tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente vive, uma hora você vai cair a ficha e falar, cara, que bom que eu sei fazer isso daqui. Que bom que aquele dia eu resolvi fazer aquele curso que não tem nada a ver e que eu achei que eu tinha jogado dinheiro fora, mas que hoje está valendo a pena. Porque no processo de Deus nada é descartado.
Tudo é válido. Esses tempos eu lembro que eu estava ouvindo de um pastor que ele falou que um dia ele estava pregando e de repente, numa igreja de bairro, né? E de repente chegou um homem, eu não sei se estava embriagado ou se estava drogado, mas aquele homem entrou dentro da igreja para matar o pastor. E ele chegou com uma faca e veio para dar no pastor. Os irmãos que estavam na porta, que era para segurar, eram os primeiros que já tinham saído correndo. E a igreja saiu da frente e essa pessoa entrou para ferir o pastor. E na hora que ele tentou deferir um golpe contra o pastor conseguiu imobilizar ele e tirar a faca da mão dele. Aí o pastor falou assim para mim: eu nunca imaginei que as minhas aulas de Kung Fu valeriam para alguma coisa depois de pastor. Mas tudo aquilo que você aprende na sua vida, uma hora vale a pena. Uma hora você fala assim: nossa, valeu a pena aquele tempo que eu achei que tinha sido jogado fora. Valeu a pena conhecer aquela pessoa que a gente bateu à toa e depois de muito tempo eu fui encontrar ela lá na frente e ela foi uma ponte para mim. Tudo que a gente vive na nossa vida é um processo e nada disso é descartável. E dentro desse processo, o que vale é a medida do nosso preparo. Se você pretende construir um prédio alto, então você precisa cavar mais fundo. O que demanda aquilo que vai vir de carga sobre você é a estrutura que você tem. Porque Deus nunca que Ele vai mandar uma estrutura que você não comporte. Ele nunca vai mandar algo tão grande sobre você, sendo que a sua estrutura é fraca. Hoje ainda eu estava ouvindo algumas palavras a respeito da parábola dos talentos. E uma das coisas que fica patente ali do diferencial entre aquelas pessoas que receberam os talentos do seu Senhor, é que a palavra fala que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Então até aquele cara que escondeu os seus talentos, ele tinha capacidade para nutrir aquele talento. Ele tinha capacidade para multiplicar aquele talento. O que deixa o seu senhor bravo não é o fato dele ter enterrado o talento. Não é o fato do seu senhor ter perdido os juros que aquele dinheiro podia estar rendendo. É o fato de que ele conhecia e ele deu conforme a capacidade. Só que mesmo assim, mesmo Deus falando, eu confio em você, mesmo Deus falando, eu te entreguei porque eu sei que você é capaz, a pessoa fala, não, eu não sou capaz. E ela se acovarda diante daquilo que Deus dá, por mais que seja pouco. Porque diante daquilo que os outros receberam, ele recebeu a menor quantidade. Só que mesmo assim, ele recebendo a menor quantidade, ele ainda teve a ousadia de enterrar. Ou seja, teve medo de, ao invés de ganhar, perder, e ele preferiu esconder. E isso é uma das coisas que o medo ele faz com a gente. O medo ele nos inutiliza, ele nos paralisa. Ele não permite que a gente venha avançar, porque a gente tem mais medo de perder do que gana de ganhar. Já parou para pensar a respeito disso? As pessoas, elas estão amedrontadas, elas têm mais medo de perder aquilo que elas já têm do que de ganhar aquilo que elas podem ganhar. Aí o que ela faz? Ela prefere enterrar o talento, porque ela fala assim, eu garanto que eu vou te devolver o que é seu. É isso que eu te garanto. Só que não era isso que o Senhor precisava. Não era isso que o Senhor queria dele. Porque se ele incumbiu dessa meta, se ele incumbiu desse propósito, é porque ele sabia que tinha capacidade para isso. Então se Deus ele te chama voltado para alguma coisa, é porque ele sabe da sua capacidade. Aquele que recebeu os 10 talentos, um dia ele também recebeu um talento. Só que ele aprendeu a multiplicar o negócio. Aquele que recebeu menos também aprendeu a multiplicar. Porque à medida que você vai exercitando, você vai subindo em nível de consciência. Você vai se transformando à medida que você vai mudando o seu nível de entendimento. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Aquilo que ontem era difícil, hoje para mim já não é mais. Porque eu fui ganhando experiência naquilo. Ninguém é bom numa coisa e já nasceu bom naquilo. Nós fomos experimentados até que a gente se tornasse bom naquilo que hoje a gente é. E Deus ele nos entende dessa forma. Tudo aquilo que às vezes você acha até que é um defeito em você, todas as predisposições que você tem, a Vitória fala assim, meu Deus, mas todo mundo fala que eu falo demais, né? E será que esse é o defeito da minha vida? Ou será que talvez essa é a bênção que Deus incube sobre a sua vida e fala, você vai ser a maior comunicadora que já pisou nessa terra?
Então cabe a você ter o discernimento a respeito daquilo que é seu problema ou daquilo que é o seu valor. Porque Deus, Ele já confiou em você. Deus, Ele te nutriu para isso. Deus, Ele te deu a capacidade para isso. Ele te desenhou desse jeito, Ele te desenhou nesse formato, Ele te desenhou com essas competências e com esses medos, para que você pudesse fazer aquilo que vai cair na sua mão. Agora, muitas das vezes eu acabo se utilizando dessas prerrogativas para falar que não. Porque eu tenho medo, né? E se eu estragar tudo o plano de Deus? E se ao invés de eu ajudar no ministério, eu acabar atrapalhando tudo? Né? E se eu envergonhar o nome da igreja, o nome da minha família, o nome da minha empresa? E por causa disso eu deixo de fazer. Por causa disso eu deixo de viver. Existe um cara meio que inteligente que ele fala assim que a maioria das pessoas, na verdade ele fala que viver é uma das coisas mais difíceis. É por isso que a maioria das pessoas existe. E quando a gente deixa de viver aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, a gente literalmente escolhe, ao invés de viver, simplesmente existir, sendo só mais um. No processo de Deus você só recebe a medida do seu preparo. Então talvez você fique pensando, nossa, mas está demorando tanto. Está demorando tanto, né? Eu tenho buscado de Deus, eu tenho me preparado, mas está demorando tanto. Deixa eu te dar um conselho. Se prepara um pouco mais. Deixa eu te dar um conselho. Corre um pouco mais forte. Acorda um pouco mais cedo. Intensifica um pouco mais. Estuda um pouco mais. Aprende um pouco mais. Adquire mais experiência. Não perde tempo. Não perca tempo. Porque se alguma coisa está demorando é porque você ainda não chegou no eixo. Porque tudo aquilo que Deus ele pretendia para a sua vida já está nas regiões celestiais, esperando você acessar. Esperando que você tenha a maturidade o bastante para que você consiga acessar. Porque o filho, enquanto ele ainda é criança, ele em nada difere de um escravo. Quanto que é o muito para você? O profeta ele chega naquela mulher e fala assim: pega emprestado muitos vasos. Ele não falou se era 10, se era 20, se era 50. Ele só falou pega muitos vasos. Mas a questão é, o quanto que é o muito para você? Porque Deus ele deixa à sua disposição. Depende da estrutura que você está construindo. O que é o muito para você? A igreja, a casa de oração é muito para você? A cidade de Presidente Epitácio é muito para você? O estado de São Paulo é muito? O povo evangélico brasileiro é muito? O que é o muito para você? É você quem coloca as suas delimitações. É você que determina até onde você quer chegar. Deus ele simplesmente estabelece e fala, você acessa na hora que você estiver pronto. Só que você só vai receber o tanto que você estiver preparado. Para o tanto que você está preparado. O que é muito para você? Traga muitos vasos. Talvez muitos vasos para aquela família era 10 vasos. O vizinho fulaninho, o vizinho dali da esquina, o outro meu parente. Né? Talvez se eu for pensar a respeito das pessoas com quem eu tenho mais intimidade, 5 vasos, né? 8 vasos. Mas Deus ele deixou disponível para que ela fizesse a escolha, para que ela determinasse o quanto que era o muito para ela. Não importa como que as coisas são, importa como você enxerga. Então, às vezes, uma pessoa que ela é acostumada com abundância, o Júnior, olho para aquilo e falo, meu Deus, isso é muita coisa. Ele olha e fala, ixi, que nada, isso aí é pouco. Porque quando a pessoa está acostumada na abundância, muito é muito. Agora, quando a pessoa está acostumada com escassez, não, só um vasinho tá bom, né? Um vasinho aqui. Não precisa nem ser um vasão de azeite, não. Só um vasinho pela metade. Não precisa nem encher tudo, não, tá, Senhor? Né? Parece que a gente está sendo humilde quando a gente é escasso, né? Deus ele deixa na sua tutela
que você venha decidir o quanto que é o muito para você. Hoje é noite de decisão, hein? É você quem decide. E para finalizar, ela tem uma incumbência, ela mesma, de através desse ato profético todo que foi envolvido, nós percebemos como se fosse um processo onde a pessoa ela vem e faz a sua petição, né, como se fosse uma oração nos nossos dias de hoje, já que nós não temos o profeta ali à nossa disposição. Então nós temos a oração à nossa disposição e depois ela recebe a resposta. Só que a resposta não é ore um pouco mais, nem leia a Bíblia, nem reza 10 Ave Maria. A resposta é vai e faz conforme eu estou te mandando. E é interessante que eu fico pensando a respeito da vida que essa família estava vivendo até chegar nesse ponto. Porque para a pessoa chegar, uma família, eu estou falando de uma família com filhos, chegar a um ponto de não ter mais nada para comer dentro de casa, é sinal de que eles já foram esgotando todas as possibilidades no decorrer do tempo. É sinal de que provavelmente o vizinho do canto, o vizinho da frente já estava cansado de muitas das vezes dar um pacote de arroz, dar um pacote de farinha, o outro dava um pacote de feijão. Aí daqui a pouco tava lá o menino de novo batendo palma lá. Ô tia, minha mãe tá perguntando se você não tem um pacote de farinha para emprestar. Aquela família, eles já estavam cansados de tanto pedir coisa emprestada. Se você parar para pensar. Até chegar nesse ponto de falar, não tem mais o que fazer, eu preciso de uma solução concreta. Não dá mais pra gente ficar adiando, não dá mais pra gente ficar protelando uma situação que a gente tá vendo que só tá piorando. E aí eu percebo como se fosse uma cura desse complexo de inferioridade. Porque quando a pessoa ela tá vivendo dessa forma, da qual ela não consegue nem se manter, nem se suprir, ou seja, o básico da necessidade humana, nós como seres humanos, nós temos necessidades básicas a ser supridas. E quando você, como adulto, não consegue suprir a sua própria casa, você se sente inferiorizado, você se sente humilhado, você se sente menor do que os outros, né? E talvez as pessoas olhavam e falavam lá, o cara não queria trabalhar, né? Ficava com esse negócio de igreja aí, agora morreu, deixou a família na pior, e agora fica aí, pedinte. Os meninos pedindo para todo mundo, pedindo as coisas na rua. Você acha que não tinha isso? Você acha que essas coisas só acontecem nos nossos dias? E aí o profeta fala, vai e pede vasos. Pede vasos emprestados. É como se Deus estivesse trazendo de volta aquela mulher para aquela área onde mais ela está ferida. Sabe, o lugar onde ela fala, meu Deus, eu não suporto mais pedir nada emprestado para ninguém. Por favor, entra com uma solução na minha causa. Eu não aguento mais ter que pedir comida para os meus filhos. Eu não aguento mais ficar nos lugares mendigando. E aí, qual que é a resposta de Deus? Vai e pede emprestado de novo. Como se fosse uma última vez. Como se ela pudesse chegar naquele ambiente de vergonha, naquele ambiente de humilhação, da qual muitas das vezes as pessoas apontavam o dedo na cara dela e falavam, pelo amor de Deus, até quando a gente vai ter que ficar comprando coisas para vocês? Né? Vocês não quiseram trabalhar, seu marido não quis trabalhar, agora a gente tem que ficar dando conta de vocês, dos seus filhos. E eu fico pensando que aquela mulher, agora ela pode chegar naquele ambiente de humilhação, naquele ambiente de dor, naquele ambiente de vergonha e falar assim, essa é a última vez. Acaba aqui. Veio até aqui e acaba aqui. Eu nunca mais vou precisar passar por isso na minha vida. Esse é o adeus que Deus ele te dá a oportunidade de dar para aquela situação. É interessante porque
Deus, ele sempre usa aquilo que nós temos nas nossas mãos. Moisés, ele tinha o seu cajado. Sansão, com uma queixada de jumento, ele mata 1000. Davi, com as 5 pedras e a sua funda. A viúva de Serepta, com o seu tanto de farinha e o seu pouco de óleo. Elias, com a sua capa. Aquele menino dos 5 pães e os 2 peixes no meio da multidão. E essa mulher com a sua botija de azeite. Você não vê nada demais. Você não vê nenhuma ferramenta extraordinária. A única coisa que Deus, ele quer saber é o que você tem na sua mão. O que você tem na sua mão? O que você me oferece para que eu possa usar? O que você me permite acessar para que eu possa transformar totalmente a sua vida? Por mais que você ache que seja o mais improvável de todos, o mais incapaz de todos. Aquela mulher, ela nutria uma inconformidade e uma indesistência. É o que eu chamo de partir pro tudo ou nada. Chega um momento onde você já não tem mais nada a perder. Ela já tinha perdido o marido, os filhos já estavam prestes a ser perdidos também. Eu não tenho mais nada para perder. Ou eu faço dar certo, ou eu faço dar certo, porque eu já não tenho mais ao que ocorrer. Isso lhe gera uma inconformidade com aquela situação. E é nesse momento em que você tem uma escolha. Ou você fica chorando ali, prostrado diante daquela situação, ou você se levanta e corre em busca daquele que tem a solução. Conforme eu falei, diante de uma crise você tem 2 opções: se transformar ou se conformar. E o começo do capítulo 12 de Romanos, ele começa falando: não vos conformeis. E é exatamente isso que aquela mulher fez. Ela não se conformou. Por mais que tudo dizia que era aquilo mesmo, por mais que todo mundo falava: ih, essa daí já era, por mais que todo mundo falava: essa daí não tem mais jeito. As pessoas falavam: não, deixa levar os meninos, pelo menos você paga a sua dívida. Você vai viver mendigando pelo resto da sua vida, mas pelo menos não vai dever nada para ninguém. É o único jeito, não tem solução. Mas ela não se conformava. Ela nutria uma indesistência. E através desse posicionamento que essa mulher ela teve, ela conseguiu converter esse nada que ela começa falando em tudo. Ela consegue converter esse desespero com que ela chega diante do profeta em alegria. Ela consegue converter essa escassez de viver nessa situação em prosperidade. Ela consegue converter esse luto em vida. Porque naquele momento que parecia que tinha sido colocado um ponto final naquela vida e naquela família, aquela mulher se levantou, se posicionou, e ao invés dela colocar um ponto final naquele negócio, ela começa a viver uma vida nova a partir de então. Ela chega diante do profeta e fala: profeta, fiz conforme o senhor mandou, e agora? Ele fala: agora paga a sua dívida e vive do resto. Aquela família que passava necessidade, agora eles vendiam aquilo que era o produto mais comprado, mais necessário e mais valoroso da sua época. Agora eles empreendiam dentro de casa. Agora eles tinham com o que se nutrir. Agora eles tinham em prosperidade. Se eu tinha só uma botija de azeite, agora eu tenho vasos e mais vasos de azeite. Você está entendendo o que Deus ele pretende fazer com você? A partir do momento em que eu me submeto à obediência, você tem noção do que Deus ele pode fazer com você? Quando você entra na palavra de Deus e você caminha sobre ela, não é a respeito do meu egoísmo, não é a respeito dos meus ideais, é a respeito daquilo que Deus ele tem para mim. Mais uma vez eu repito que os planos de Deus eles são maiores do que os seus.
Pode ficar tranquilo quanto a isso. Quando você se atira nos braços de Deus, você não perde em nada. Porque quando você chega lá e você fala, nossa, se eu soubesse que era isso que Deus tinha para mim, eu tinha me liberado há muito mais tempo. Eu tinha me entregado há muito mais tempo. Mas eu achava que os planos de Deus, eles iriam me segurar, eles iriam me prender, eles não iam deixar eu ser feliz. Eles não iam deixar eu ser satisfeito, eu ter uma vida de felicidade, a minha família ser feliz. Eu achava que os planos de Deus eram planos chatos. Mas quando você consegue entender o que Deus faz com pessoas que dão liberdade para Ele, que entregam aquilo que está nas suas mãos, aí você fala, isso vale a pena. Isso vale a pena. Compensa eu abrir mão de tudo aquilo que até hoje eu desenhei para mim, para entrar nessa história que Deus já está escrevendo desde antes de eu existir. Vale muito a pena. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Qual tem sido a medida do seu preparo? Para o que você está se preparando? Você está se preparando para alguma coisa, afinal de contas? Na hora que Deus ele chama, você é capaz de falar, eis-me aqui? Literalmente nós não nos achamos mesmo. Nós não nos achamos competentes e nem capazes. Porque nós não conseguimos enxergar como Deus vê. Ele chega para Gideão se sentindo acovardado e fala, ei, Deus é contigo, varão valoroso. Porque quando ele te chama, Ele não te chama pelo que você está agora. Ele te chama por aquilo que é o plano original que Ele já desenhou na sua vida desde sempre. Ele chama Pedro de pedra desde a época que Pedro era instável. Desde a época que não dava para confiar. Então Ele não te chama hoje pelo nome do seu pecado. Ele não te chama pelo nome da sua dor. Ele não te chama pela sua insatisfação. Ele te chama pelo nome da história que Ele já escreveu. Por mais que você ainda nem tenha acessado nem o começo dela. Deus é contigo, varão valoroso. Ele já via um general de guerra em um homem escondido dentro de um lagar. Feche seus olhos aí.